Bom dia, pessoal. Olha, Rocha, eu estou muito ansioso de debater com você a sua característica. Eu acho que você só deveria agora usar camisa branca, chapa branca. Porque o Rocha é o seguinte, se o governo fizer A, o Rocha defende. Se o governo fizer B, que é o oposto de A, no dia seguinte, o Rocha defende. Eu acho Ô, fantástico isso. Rocha, dizer o é seguinte, muito bom porque o nosso debate fica dinâmico, Rocha. eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma escola, fui educado numa escola bem diferente da sua, a escola do Partidão, que é Comunista. Foi o que isso. administrou Olinda, que Olinda é um favelão. Lá são várias administrações comunistas. Aí deu nisso, né? Não, você Era está falando, diferente, aqui foi você tá falando, PCdoB. O Rocha Ah, está mas é falando tudo a mesma coisa. O Rocha vai dizer que não, mas é tudo a mesma coisa. para os ignorantes é a mesma coisa, mas as pessoas esclarecidas não. Cara, Eu é gosto desse clima brincadeira, né? É o seguinte, ó, a escola do Partidão, a gente foi educado a conciliar. Certo? Foi o partido de esquerda que mais conciliou na história do Brasil. A especialidade do Partidão era a conciliação. Foi o partido que foi um dos grandes artífices responsáveis pela criação da Frente Ampla que resistiu à ditadura e derrotou a ditadura. Então é o seguinte, conciliação é com a gente mesmo, entendeu? Isso depois da Segunda Guerra, né, Rocha? Depois da Segunda Guerra, Isso. porque antes da Segunda Guerra, o Partido Comunista Brasileiro era muito briguento, assim, muito sectário. Antes da Primeira Guerra, eu até conversei, um dia eu falei para o presidente Lula, presidente, nós tivemos a oportunidade de mudar a história do Brasil 2 vezes e erramos. Ele, como assim? Eu falei, a primeira vez foi o seguinte, o Getúlio ia fazer a Revolução de 30 e mandou convocar o Prestes para comandar a Revolução de 30. O Siqueira Campos foi a Buenos Aires conversar com o Prestes para convencer o Prestes a comandar a Revolução de 30 e morreu afogado na volta, porque o avião caiu no Rio da Prata. No Rio da Prata, ele não sabia nadar e morreu. Ali o partido perdeu a oportunidade, porque se o Prestes tivesse comandado a Revolução de 30, talvez a gente pudesse ter tido a oportunidade de mudar a história do Brasil. A outra vez foi quando o PT se recusou a entrar no governo de Itamar Franco. Se o PT tivesse entrado no governo... Tudo errado, hein, Rocha? Teria mudado Deixa a história... eu terminar, Alberto. Vamos. Teria mudado, porque nós teríamos um governo do seguinte, mesmo que fosse um governo do PSDB, mais à esquerda. Que estaria o PT dentro, tensionando o governo para a esquerda. Um governo... Qual foi o defeito do governo do Fernando Henrique, na minha opinião? Foi não ter enfiado o pé na jaca nos programas sociais, que foi o que o Lula fez. Né? Então, eu não tenho problema nenhum em conciliar com um governo como o do Lula, se nós já conciliamos com um governo como o do Sarney, né? com o MDB da ditadura militar, com outros tantos governos Rocha, um dos maiores erros do primeiro governo FHC foi a taxa de juros. Nunca a taxa de juros no Brasil foi tão alta como na época do Gustavo Franco. Mas eu estou falando o seguinte... Só para provocar o Alberto aí. Não, cara, mas as duas coisas do Rocha estão erradas. Se Prestes tivesse feito a Revolução de 30, o Brasil seria uma Venezuela desde lá. E se o PT tivesse participado do governo Fernando Henrique, não teria ganho em 2010. É uma questão de crença. Eu prefiro ter uma crença otimista do que ter uma crença negacionista e pessimista. Não. Entendeu? Eu acho que nós teríamos um Getúlio mais progressista e menos propenso a conciliar com o fascismo, como ele fez durante a ditadura. Né? Teria um Getúlio, um governo mais avançado, menos dependente dos americanos e mais aberto às outras possibilidades que o mundo oferecia naquela ocasião. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer para você o seguinte, que em relação a isso que o Eustáquio falou, é o seguinte, se você faz uma conta e verifica quantos por cento do PIB os programas sociais consumiam durante os governos do Lula, anualmente, certo? Você vai ver que a taxa de juros não era um problema para o Fernando Henrique fazer o que o Lula fez. Foi uma questão de opção política, só. Então, é isso. Eu consegui o governo Lula com o maior prazer. Mas deixa eu só fazer um comentário, ainda só para não perder isso. O problema do Prestes, claro, eu também acho lamentável o Prestes ter recusado participar da Revolução de 30, poderia ter dado uma virada um pouco mais à esquerda. Mas o Prestes nunca foi, por tudo que eu li, pela excelente biografia que o Daniel Arão Reis Filho fez dele, Prestes nunca foi um homem muito, muito capaz. Então, fala isso.
ele não teria essa capacidade de orientar isso, e possivelmente ele seria descartado, porque o Prestes era um tanto fanático, era um tanto assim, foi ficando assim na repetição do Stalin, ao passo que já mais recentemente, talvez desde o eurocomunismo, desde, sei lá, os anos 70, o que eu vi no Partido Comunista aqui no Brasil é que ele constrói uma competência extraordinária dos seus quadros. Os seus quadros são muito competentes. E são competentes não porque, até porque eles colocam tão longe o dia da Revolução Comunista, que eles podem fazer qualquer acordo nessa direção. Então, eles são muito pragmáticos e nisso fazem muito bem. Uma coisa que eu acho engraçado, inclusive no meio científico-acadêmico, os ex-comunistas eles conservam essa qualificação, esse treinamento, e eles são muito solidários uns aos outros, mesmo quando deixaram de ser comunistas, até viraram a casaca totalmente em certos casos, mas continua essa construção da personalidade, essa construção do caráter, que eu acho que merecia até um bom trabalho, eu merecia um estudo de psicologia, política, talvez, mas é muito qualificado. É o que eu acho, né, o Renato, não, o que eu acho é que isso é uma visão elitista da política, né? Tem gente bem formada, uns quadros que sabem para onde dirigir. Acho que isso tem nada a ver com o mundo que a gente vive hoje, democrático, entendeu? Que não tem, você vê, o Lula não Roberto, isso tem. mesmo, acho que eu vi. Oi, Tem pode quadros falar. do PC, tem quadros do PC que não gostaram nada do PT, por quê? Porque o PT conseguiu fazer aquilo que o PC nunca conseguiu. Penetração na Exatamente, classe operária trabalhadora. Então, como é exatamente. que esse indivíduo sem cultura, vamos dizer, que fala de quê? Estou me referindo, claro, ao presidente Lula, que é um dos homens mais inteligentes que eu conheço, e tem um português muito bom, muito melhor que o daquele ex-juiz de Curitiba, mas como eles olhavam o Lula, me parece, com o mesmo sobrancelha, Sim, mesmo arrogância que a direita olha, com a diferença que no caso de vários quadros do PC era inveja, era assim, eles fizeram o que nós queríamos ter feito. Mas é aí isso. a gente já entra na tese que eu queria orientar, assim, sobre Mas é esse o tema. seguinte, professor, só para contextualizar, né? O PC, certo? Ele não, o problema foi que ele não soube migrar de um partido de quadros para um partido de massa. Né? Esse é um problema fundamental. Quer dizer, o PC teve o melhor partido de quadros da história do Brasil, indiscutivelmente. Certo? Isso que o Alberto chama de elitista e tal, isso era uma necessidade da conjuntura. Vamos lembrar que em meados da década de 70, a direção do partido foi quase dizimada no Brasil pela ditadura. Os dirigentes foram quase todos mortos. E o que sobrou, o partido teve que tirar do Brasil. Então, era um partido que necessariamente tinha que ser um partido de quadros, com uma intelectualidade muito forte. Certo? E o problema foi que, na saída da ditadura, o partido não soube migrar dessa formação de excelência que ele tinha para a formação de massa. Né? E aí o senhor tem razão que aí tem muita inveja, muita mágoa. Rocha, mais uma coisa a gente tem que admitir, o mundo que a gente vive hoje, né, quando a gente olha para trás, né, você tem aquela coisa de inspiração leninista, né? Você tem uns caras que leram uns livros, que sabem para onde levar a massa. E você tem uma massa aqui que você usa para ganhar uma disputa política, para levar a massa para o paraíso. Isso é uma coisa, né, que simplesmente a gente viu que não funciona, não funcionou. Ultrapassado, no final foi isso. Vou te dar um exemplo pragmático agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Nós tivemos esse episódio, certo, da derrota do governo na questão da derrota parcial e episódica, nesse caso, da reestruturação administrativa, em que os caras tiraram competências do Ministério da Marina e do Ministério dos Indígenas para outros ministérios. Né? Então, como é que um cara do partidão vai olhar uma situação dessa? Certo? Ele vai olhar para isso e vai dizer o seguinte: olha, nós tínhamos um problema que era qual era o problema fundamental? O principal problema: aprovar o arcabouço fiscal. Certo? Esse era o problema fundamental. As outras questões são importantes, mas a gente tem que fazer o enfrentamento delas na forma devida. Você não pode fazer como algumas pessoas estão falando, assim, porra, acabou, passou a boiada, não sei o quê, e acabou o governo. Por conta desses tropeços aí. Eu acho o seguinte, que alguém do partidão olharia e diria, nós avançamos, aprovamos o arcabouço e vamos voltar agora as nossas atenções para essa luta
certo? Das competências do Ministério. O PCdoB está fazendo exatamente isso. O PCdoB, o pessoal votou contra. Você viu que o pessoal votou contra e quer que o Boulos seja candidato a prefeito de São Paulo com apoio do PT. Isso é uma loucura completa. O pessoal de hoje é a versão atual do PT da década de 80. Eu acho... Responsável, voluntarista, é isso, entendeu? Eu acho que é um absurdo o Boulos querer o apoio do PT, depois dele, Boulos, ter votado contra o arcabouço fiscal. Os deputados do PT... Ah, Rocha! Pô, Rocha, que papo furado! Interfere aí, o Rocha. Olha, Rocha, cada dia o seu papo está mais furado, Rocha. Como uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você quer que o PT faça conciliação pela direita em São Paulo? Eu quero que faça pela esquerda com o Boulos. Ô, Rocha, vai lá conversar com os deputados federais do PT de São Paulo. Eles disseram, poxa, Alberto, coloquei o meu na reta aqui, votei uma medida difícil, o Boulos não, ficou com ônus, ainda quer meu apoio? Os deputados querem, que é o que eu quero também, que o Boulos vá para o PT. Entendeu? É isso que eles querem. Lógico. Ué, e o Boulos não vai porque sabe que vai ter que entrar no fiozinho da fila. Não dá para ir chegar lá e viajar na janelinha já. O Boulos, se ele for para o PT agora, ele vai como candidato a prefeito de São Paulo. Não tem isso não tem dúvida. Agora, ele tem que tomar essa decisão. Eu acho que o Boulos foi convidado. Eu assisti o Lula convidando o Boulos para o PT em 2018. Eu assisti, vi. Como convidou o Dino também. Eles não entraram, foram para outros partidos. E naquela ocasião eu falei para o Boulos, ele até brincou comigo depois que eu me encontrei com ele. Falou, o Rocha mandou entrar no PT, eu não quis entrar. Falei, errou, devia ter entrado. Se tivesse entrado no PT, essa discussão que nós estamos falando aqui agora não teria existido. Olha aqui, Rocha. Ô, Rocha, eu estou aqui esperando. O Eustáquio está quieto. Nós estamos falando do arcabouço. Não, mas espera aí. Ô, Renato, tem uma coisa aí que está muito negócio, que é furar. É o seguinte, nós estamos diante de um governo de elevada criatividade. Vamos tirar petróleo e vender carros a gasolina. A ideia é genial. É uma ideia que vem desde os anos 30, anos 40. Puta, vai ser criativo assim. Gênio, é coisa de gênio. Sabe o que eu estou achando engraçado nessa história, professor? Antes de você começar a falar, é o seguinte, nós vimos em Portugal formar um governo chamado Geringonça, que era o quê? Era um ajuntamento de coisas impossíveis de serem juntadas. Certo? Eles fizeram um belo governo e conseguiram ir bem na eleição, o Partido Socialista conseguiu a maioria absoluta, e nós achamos aquilo lindo, maravilhoso. Certo? Agora, tem a geringonça do Lula, a gente fica aí botando defeito, arrumando um jeito de dizer que não presta. É isso que está acontecendo. Não, a geringonça do Lula é muito boa. Agora, a geringonça do PSOL realmente é de doer. Agora, Eustáquio, comenta aí. Vamos tirar petróleo e fazer carros a gasolina e o Brasil será um país do futuro, um país grande. Gasolina, muita gasolina e muito petróleo. Isso realmente, assim, essa questão de... o artigo do Lula e do Alckmin sobre neoindustrialização, primeiro que eu não gostei desse nome, neoindustrialização. Fica parecendo coisa de neoliberal, neoindustrialização, né? Segundo, que nesse ponto o Alberto tem razão, né? Quer dizer, você fazer carro popular... A mensagem que o governo... Carro popular de 80 mil reais. De 80 mil reais. Carro popular é 60 mil, né? Que eles estão querendo chegar a 60 mil. 60 mil com o salário mínimo... o salário mínimo é 1.000 e poucos, né? 1.380, eu acho. Quase 1.400. Então, fazer carro popular de 60 mil e tirar petróleo do Amazonas, né? Realmente isso não é neoindustrialização, isso é industrialização antiga, né? Então fica meio perdido. Agora, isso que o Rocha está falando, o que me preocupa muito é o seguinte: essa geringonça política que está acontecendo no Brasil é preocupante, porque assim, você colocar na mão do Lira tanto poder, né? Fica muito difícil, viu, Rocha? Assim, contextualizar a tua expressão, como colocar na mão do Lira? Por acaso alguém está colocando na mão do Lira? Não, estou dizendo o seguinte. Hã? Não,
foi o eleitorado que deu uma maioria muito conservadora para a Câmara. Isso, eu estou dizendo o seguinte, que nós estamos numa situação difícil no Brasil, que é o seguinte, você elege um governo mais à esquerda, um governo, né, de cunho popular, né, e elege um Congresso de direita. E com um Lira, que eu estou falando do Lira porque é o seguinte, o Lira tem capacidade de articular esse Congresso de direita para colocar as pautas dele, né? Então, assim, é uma situação muito difícil. É difícil para o Lula, difícil para o PT, difícil para o país, difícil para todo mundo, por causa disso que aconteceu essa semana, né? Eles dão o troco. Eustáquio, posso te dizer o que eu acho que está acontecendo? O Lula não está fazendo questão de ganhar as votações. Não está fazendo. Porque é o seguinte, porque ele sabe que vai ter que ceder para o Lira. O Lula pacientemente vai esperar a troca do presidente da Câmara. Enquanto isso, ele precisa aprovar duas coisas, o arcabouço fiscal e algum tipo de reforma tributária. O resto, ganha ou perde, eu acho que o Lula não está nem aí. Por quê? Porque Lira é da escola de Eduardo Cunha. O PT internamente aprendeu que se você cede uma coisa para o Eduardo Cunha, o apetite é muito grande. Uma coisa são presidentes da Câmara com um apetite razoavelmente controlado, apetite por cargos, recursos. Outra coisa é um Eduardo Cunha e um Lira. Né? Como Lula sabe que cedeu um, vai ter 2, 3, 4 e por aí vai, né? Ele diz, olha, sabe uma coisa? Vamos aprovar o mínimo necessário, o resto. Porque é claro que você, no momento que você quiser, você monta uma base. E eu acho que o Lula não está preocupado com isso. Tá? O arcabouço ninguém deixaria de aprovar, como algum tipo de reforma tributária. A reforma tributária, basicamente, vai ter algum grau de simplificação dos tributos, vai ter uma elevação de carga tributária, sempre tem, coloca ali uma coisa no plenário, ali na hora da votação, e pronto. E aí aprova, e ele toca isso até o ano que vem. E aí, ano que vem, tenta fazer algum tipo de aliança interna na Câmara que tenham, eu acho que o erro, né, na verdade, o pecado original já foi dado, é Lira presidente da Câmara. Uma vez feito isso, eu acho que Lula disse, sabe uma coisa, tudo bem se eu perder algumas votações, deixa para lá. Olha, mas eu acho, Roberto, que essa questão do meio ambiente é uma questão central, inclusive para a agenda internacional do Lula. Tá? O Brasil vai sediar a COP30, o Brasil está reativando o Fundo Amazonas, né? Ele está se colocando no mundo e uma grande parte do prestígio do Brasil no mundo tem a ver com essa questão ambiental, né? Então é o seguinte, se o Lula não julgar firme nessa questão ambiental, e nós estamos gravando aqui na sexta-feira, ele vai reunir hoje com a Marina e com a Sônia Guajajara, se ele não julgar isso, o governo dele perde força dentro do Brasil e perde força internacional. Então isso aí é uma questão séria, não pode brincar, não. Assim, olha, deixa eu entrar num aspecto legal. O Flávio Dino ontem divulgou nas redes um artigo da Constituição que diz que compete ao presidente da República estruturar o governo. Então, não seria competência do Congresso. Bom, disso que sai que alocar tal órgão e tal qual ministério seria pura competência do presidente. O que ele dependeria da Câmara seria para criar cargos. Então, nesse caso, criação de ministério, sim, precisaria de lei ou medida provisória. O resto seria decreto. Claro que, como este governo adotou a nova estrutura mediante medida provisória, ele deu um espaço para chegar ao que chegou. O que eles podem tentar fazer é, se o Lula vetar certas medidas e depois disso o Congresso derrubar o veto, se isso acontecer, ele pode ir ao Supremo e tentar passar essa tese. Criação de ministério depende, sim, do Congresso, mas a forma como se compõe cada ministério é da alçada do Executivo. Essa tese também não é muito fácil, porque, por exemplo, eu fui diretor da CAPES. A CAPES tem toda uma estrutura definida em lei, com cargos, etc. Isso significa, qual seria, até onde iria a competência do presidente da República nisso? Se eu bem me lembro, quando você cria um órgão, você estabelece em lei os cargos, tanto, não chama mais DAS, mas tanto os cargos de confiança, do nível tal, qual. Mas os nomes desses cargos, a alocação sempre foi presidencial, sempre foi. Então, dentro da CAPES, o nome das diretorias, das coordenadorias gerais, o número de coordenadores, toda essa hierarquia de cargos. Agora,
Aí eles talvez tenham cometido um erro com a medida provisória de 1º de janeiro, como no caso, por exemplo, das medidas provisórias do Bolsonaro, que ainda estão tramitando e estão sendo entulhadas de jabutis, o governo deveria ter retirado, simplesmente, deveria ter dito, tiramos as medidas provisórias. Agora, depois uma delas ser votada, emendada e aprovada numa das casas, eu acho que legalmente o governo nem pode mais retirar, sabe? Já está indo por conta própria. Então, enfim, tem alguns erros. Mas, ô Renato, só uma coisa, não tem nada demais o Congresso votar. Eu sei que o Flávio Dino está recorrendo a isso. Eu não sou jurista, enfim, a competência, né? Sei lá se é a palavra competência. A questão é, quando isso já vai para o extremo, é porque a confusão já está instalada. É uma coisa meio. O Supremo não vai resolver. Se fosse o Supremo, dizia isso tem nada a ver comigo, vocês que se resolvam aí, entendeu? O Supremo adora interferir em tudo, vai querer dar opinião. Mas, olha, dane-se. Né? É muito simples. A Câmara pode até aperfeiçoar propostas do poder. Agora, isso é uma coisa tão burocrática, né? Eles estão querendo mandar um recado para o governo: ó, cede para mim, cede para mim. É o Lira. E eu acho que o Lula está dizendo: faz do jeito que você quiser. Eu acho que o Lula ele está disposto a perder. Eu tendo a concordar com essa análise do Alberto. Eu acho que o Lula é extremamente pragmático, né? Eu fico olhando ele olhar essas cenas assim, o que interessa para mim aí mesmo, né? O que são anéis e o que são os dedos nessa brincadeira, tá? E ele está preservando os dedos e eu acho concordo que assim, desde a transição, certo? O Lula tem tomado muita cautela nessa aproximação com o Congresso, na formação da base. O que ele fez? Ele esperou o Supremo passar a faca no orçamento secreto para depois conversar. Ele não foi conversar antes, né? Então, o Supremo, aí ele foi conversar. Então, já numa situação de melhor equilíbrio entre ele e o presidente da Câmara. Eu acho que é isso aí. Ele olhou... Ô, Rocha, deixa eu só adicionar uma coisa importante, que não é exatamente a Lava Jato. Veja só, nós todos aqui temos consenso entre nós, somos contra o que aconteceu na Lava Jato, não é isso. Mas a Lava Jato, quer a gente queira, quer não, e o próprio combate à corrupção, de um modo geral, é resultado da mudança da sociedade. A sociedade está exigindo um maior combate à corrupção. Foi feito de uma maneira totalmente maluca, pela Lava Jato. Mas qual é o filhote disso tudo? Não, filhote, entre aspas, positivo, não é dizer o seguinte: olha, porque Lula está de olho nisso, ele sabe que os padrões de relacionamento com o Congresso não podem ser iguais aos do passado, por conta desse desejo social de combate à corrupção. Então, para ele hoje ter apoio do Congresso, iriam estourar inúmeros escândalos de corrupção. Então, ele prefere perder as votações. Você sabe uma coisa, eu não vou botar a mão... Eu não sei se você concorda com isso, mas ele não vai botar a mão nessa cumbuca. Por isso também, né, o Lula, eu diria que ele está muito mais conservador, muito mais centralizador, para evitar que haja surpresa lá na frente de coisas não republicanas dentro do governo, mas fundamentalmente o seguinte: ele está olhando assim, qual é o problema? Qual é o problema mesmo, certo? Da questão da demarcação de terra indígena, sair do Ministério dos Índios e ir para o Ministério da Justiça. Eu, se fosse o Lula, faria o seguinte: ô, Sônia, vem aqui. Dino, vem aqui. Assim, você não vai mudar nada nesse departamento. As pessoas que estão cuidando disso no Ministério Indígena vão cuidar disso no Ministério da Justiça, para não mudar nada, certo? O fulano, esse negócio aqui das águas que saiu daí, as pessoas vão continuar as mesmas, não muda nada. As pessoas que saem de lá do Ministério do Meio Ambiente vão para o Ministério novo. Água no Ministério da Agricultura é você pôr cachorro para tomar conta de linguiça. São pessoas, sempre são pessoas. Depende das pessoas que você vai colocar lá. Então, se o Ministério das Águas for o Ministério da Agricultura e o Lula fizer uma manobra dentro do governo de colocar lá no Departamento das Águas as pessoas indicadas pela Marina, acabou a conversa. Entendeu? Eu acho um absurdo você dizer que acabou o governo por conta de um troço sair de um ministério e vai para outro ministério dentro do mesmo governo, pô. Não está saindo do governo para ir para o governo. Sim, isso não é problema. Eu não acho que isso seja problema. Eu acho que o Lula prefere isso do que ter que comprar o apoio do Congresso para não fazer essa mudança. O Lula tira isso de letra, vai tirar isso de letra.
vai chamar a Marina, a Sônia, o Dino, o cara do Ministério da Agricultura, e vai resolver isso tranquilamente, que isso não é o ponto central, né? E aí é o seguinte, Eustáquio, não porque o departamento tal saiu do ministério tal para o ministério tal, que nós vamos ter desgaste internacional. Nós vamos ter o desgaste se vocês transformar, se o movimento ambientalista transformar isso num terremoto, num tsunami. Agora, o que vai determinar o nosso conceito internacional é o que nós vamos praticar no Brasil. Se começar a permitir desmatamento, invasão de terra indígena e tal, aí sim, certo? Mas se o governo meter a Polícia Federal, meter o Ministério Público, o Exército e não deixar nada disso acontecer e preservar o meio ambiente, está resolvido. Né? Eu acho que essa questão... O que acontece é o seguinte, Rocha, é que na quarta-feira foi um negócio meio assustador, porque veio um punhado de coisa ao mesmo tempo, então todo mundo ficou assustado. Então, o que muitos jornalistas colocaram é que a boiada estava passando e que o governo estava abrindo a porteira. É um pouco o que aconteceu no 8 de janeiro. Né? Veio a boiada e a polícia abriu a porteira para eles invadirem o Congresso. Agora, na quinta-feira, aí a própria Marina já mudou um pouco o tom. Ela já fez o L do Lula, e mudou o tom, né? E na sexta-feira, nós estamos gravando aqui na sexta-feira, o Lula vai... Eu acho que isso que você falou está correto. Ele vai tentar fazer um acordo interno dentro do governo e não vai brigar tanto com o Congresso. Agora, assim, o Congresso tentou dar um golpe, a gente vai administrar isso de outra forma, sem entrar em briga direta com o Congresso. Tudo bem. Mas que a coisa foi assustadora na quarta-feira, foi. Não, eu sei, mas é o seguinte, olha, aí uma reclamação, o Alberto não gosta disso, mas é o seguinte, as pessoas se assustam, né? Política não é lugar para ter susto. Certo? Não pode ter susto em política. Política você recebe a bola... Ao contrário, eu não tenho isso não, isso aí é coisa de jornalista, eu sei que funciona assim. O que eu acho, Rocha, é que tem que haver, essa coisa, eu tenho no nosso grupo lá, eu tenho falado muito contra os subsídios, né? Uma coisa é subsídio de transporte público. Mas, o povo precisa pagar passagem, isso aí é um bem público. Outra coisa é subsídio para grupos organizados, né, de lobistas, né? Eu vejo com muito maus olhos essa coisa do carro popular, entendeu? Nisso eu concordo com você. No conceito, eu concordo com você. Não dá, cara. Chega. Olha, Rocha, eu estava vendo os preços ontem. Esse esforço todo, o carro mais barato vai baixar, se eu não me engano, de 68 para 61. O cara vai pagar em prestações com juros escorchantes. Isso está tudo errado, cara. Está tudo errado. Alberto, no conceito eu concordo com você. Agora, assim, a questão da indústria automobilística no Brasil não é assim. Você tem que tomar cuidado na aplicação desse conceito para esse setor. Tá? Eu sei que é um setor que está aí, desde que o Juscelino fez a opção de construir estrada e indústria automobilística e abandonou o resto dos outros modais, mas o fato é o seguinte, nós precisamos mudar isso de alguma maneira. E você não muda chutando o pau da barraca. Né? Não funciona assim. Mas nesse caso, Rocha, eu não estou nem defendendo chutar o pau da barraca. Eu estou dizendo o seguinte: você está botando outras barracas. Porra, simplesmente não coloca, cara. Primeiro é o seguinte: eu penso que o presidente tem consciência disso. Certo? Quando ele estava aqui, eu conversei muito sobre isso com ele. Quando veio aquele episódio da Ford fechar uma fábrica na Bahia, não sei se vocês se lembram disso, né? Houve um rebuliço no país, né? E ele falou assim, olha, esse negócio é uma coisa complicada. Né? Primeiro porque é o seguinte, quem vem atrás de você não é o empresário. Não é o empresário que vem atrás de você, vai atrás do presidente da República. Quem vai atrás do presidente da República é o sindicato. Tá? É as centrais sindicais. Por quê? Porque eles precisam brigar pelo emprego. Né? E são muitos empregos, não são poucos empregos. Tá? Então, eu penso que o governo, o que nós temos que cobrar do governo, não é que ele não devia ter feito isso. Fez. Né? Ele está trabalhando com a realidade que ele tem. Nós precisamos cobrar do governo o seguinte, a conversão da indústria automobilística brasileira em motores elétricos. Certo? Perguntar para o governo qual que é o plano, quando é que nós vamos fazer isso, como é que nós vamos fazer essa inversão, porque aí você consegue manter os empregos, certo, com outro modal, com outro... O governo podia ter lançado um programa de, em 10 anos,
eletrificar todos os ônibus urbanos, né, e montar uma fábrica de ônibus tal para produzir e atender a demanda nacional sobre ônibus e caminhão também elétrico, né? Por isso que eu falei assim, esse nome de neoindustrialização aí que o artigo falou ontem, eu acho horrível e muito limitado, né? Então, vão esperar que o governo faça uma coisa mais consistente. Eu acho também. Agora... olha aqui, e essa coisa de perfurar lá no Amapá? Veja só, o Rocha, eu sou a favor de perfurar. Né? O petróleo está lá, tem que trazer. Agora, tem que fazer planilhar bonitinho, a coisa dos custos, etc. Ver como é que minimiza os custos ambientais disso aí. Eu acho que é basicamente isso. Não é possível conciliar, Eustáquio? Essa é a minha pergunta. Veja só, o que acontece é que a situação do aquecimento global é muito séria, né? A Organização Meteorológica Mundial, ela divulgou um trabalho agora esse mês, né, mostrando que o 2023 deve ser o ano mais quente, porque vem o El Niño aí, o El Niño já está chegando e ele vai prevalecer agora a partir de junho, e até 2027 a gente vai passar de 1,5 graus. Tá? E não vai parar, isso é só o começo, vai continuar. Então, a gente precisa urgentemente diminuir a emissão de CO2. Né? Isso que foi estabelecido na Acordo de Paris, reduzir até metade em 2030 e zerar a emissão líquida até 2050. O Brasil assinou isso, né? O mundo assinou isso, só que ninguém está cumprindo. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Existia todo um movimento ambientalista para proibir a perfuração de petróleo no Ártico. Né? E o que o Biden fez? Ele liberou a perfuração lá no Alasca, que é na região do Ártico. Né? Então, isso é uma contradição do Biden, é uma contradição do Brasil. A gente tem que abandonar o combustível fóssil. É claro que você não vai abandonar todo o investimento que você já fez. A contribuição dos países ricos para o aquecimento é muito maior que a nossa. A nossa vai ser mínima a mais se fizer isso. É só o meu ponto, entendeu? Eu concordo contigo no princípio, mas ninguém está fazendo nada. E o não fazer nada deles é mais prejudicial do que o não fazer nada nosso, entendeu? Existe todo um misticismo, que é o seguinte: primeiro, que ninguém sabe se tem petróleo lá, tá? na mas como não? Não sabe, porque já foi perfurado vários poços perto do continente que não achou petróleo. Agora, eles vão começar a perfurar nas águas profundas, né? Quase 3.000 metros de profundidade. E esse papo que vai ter 14 bilhões de barris, isso é uma estimativa extremamente otimista. Provavelmente não tem 14. Se tiver, vai ter muito menos. E aí, Roberto, eu quero ver as contas. Por que não pega esse dinheiro que vai usar para perfurar petróleo, por que não pega esse dinheiro e faz usina eólica, usina solar e transforma isso em hidrogênio verde, e nós vamos ser exportador de hidrogênio verde. Então, a gente resolve o problema do planeta e resolve o problema da reindustrialização do Brasil. Nós vamos fazer a transição energética, vamos produzir hidrogênio verde e vamos ser exportador de energia. Por que a gente vai ficar dependente de petróleo? Entendeu? Eu quero ver essas contas no papel, ninguém fez. Fica essa coisa, não, tem jazida de petróleo, nós temos que explorar. Aí eu falo assim, tem jazida de vento e de sol e a gente não está explorando. Por que optar pela jazida velha e não pela jazida nova? Essa que é a questão que eu coloco. O que eu acho é que o Rocha desapareceu. Vem esse assunto, ele some do mapa, cara. Porra. Eu concordo contigo, de novo, concordo contigo, mas se o petróleo está lá, veja só, eu imagino que a prospecção. Mas a Petrobras não fez prospecção?
Isso daí Não, leva um tempo, são anos de o que prospecção, o que de o pessoal está falando, estimativa da Alberto, jazida. É um o que o negócio pessoal está complexo isso o que aí. o pessoal tá falando é que na Guiana achou petróleo e na Guiana Francesa achou petróleo. Então, provavelmente, no Amapá também vai ter petróleo. Essa que é a discussão. Mas ninguém sabe se tem e quanto que tem. Então, o que a Petrobras está querendo fazer é uma prospecção para ver se tem petróleo e a quantidade de petróleo. É isso que está discutindo. E as pessoas já estão falando assim, é o novo pré-sal, isso aí é o passaporte para o futuro, isso aí vai salvar o Brasil. Não é bem assim, não. Não tem nada decidido ainda, não. Então tem que tomar um certo cuidado com essa coisa. Cara, o Rocha sumiu do mapa e o Renato tá. Renato, você quer falar do livro aí? A gente está caminhando também em alguma. Quero. Renato, diz aí para o pessoal que livro é, entendeu? Eu acho que é importante, né, a gente. É o livro do cientista político Fernando Limonge, Operação Impeachment, que levanta a hipótese de que a Dilma não foi má articuladora política e de que no final de 2015, há poucos meses de se consagrar o impeachment, ela tinha conseguido empatar o jogo, ou vencer o jogo, e que a virada do jogo se deu porque a Lava Jato veio com tudo aí em cima, e aí ela sofreu impeachment justamente por causa do interesse dos partidos da base dela, os partidos mais à direita ou mais ao centro, de estancarem a Lava Jato. Então a Lava Jato teria realizado uma operação cujo resultado foi justamente parar com a Lava Jato. Então o PMDB em nenhum momento teve interesse em tirar a Dilma por causa de corrupção, era justamente para proteger a corrupção dele. Bom, a tese é sedutora, mas eu vi alguns problemas. O primeiro problema é que ele utiliza exclusivamente matérias de jornal. Então, o que saiu na imprensa. Ora, e na hora que ele chega a esse momento crucial, que eu acabei de passar por esse momento, o livro tem mais de 400 páginas, eu estou um pouco além da metade, tirando notas de rodapé, que deve ser o quê? Muito longas, mas no momento em que ele trata dessa virada, nos primeiros meses de 2016, a Lava Jato ataca de novo, strikes back, e aí o MDB embarca no impeachment. No momento que ele fala isso, ele é muito sucinto, ele praticamente não traz fatos, argumentos, dados, e no fundo, me parece que a chave da análise dele é a famosa gravação do Romero Jucá, em que ele diz que tem que estancar a sangria, fazer um acordo geral com o Supremo, com tudo, etc. E, sim, saiu nos jornais, mas era justamente uma conversa privada. Então, eu fico pensando, quantas conversas privadas poderiam lançar a luz que ele não foi atrás? Essa é a minha dúvida metodológica. Do ponto de vista factual, uma vez que eu estive em Brasília até o momento que ela fez a recomposição ministerial, no começo de outubro de 2015, justamente para enfrentar o impeachment, e que, segundo o Limonge, deu certo, porque ela teria, assim, neutralizado, trazendo até gente próxima do Eduardo Cunha para as pastas ministeriais. No momento que ela fez essa recomposição, eu senti que o PT estava conseguindo, de fato, empatar o jogo. E, apesar de, no começo de dezembro, de 2015, ter havido o PT ter decidido tirar o Eduardo Cunha, pela Comissão de Ética, o Eduardo Cunha ter atacado de volta, aceitando o processo de impeachment, e o Michel Temer ter soltado aquela carta com o começo em latim, em que ele dizia que se sentia um vice decorativo, que, no meu entender, foi uma coisa deliberada pelo Temer. Eu não acredito que tenha sido um vazamento por acaso. Acho que o Temer sabe manipular muito bem essas coisas. Mas a minha percepção na época era diferente da do Limonge. Não sei o quanto diferente. A minha percepção era, quando o MDB entrou com tudo, no começo de 2016, aí derrubou mesmo a Dilma. Veio com tudo, veio com as divisões blindadas. A diferença, talvez, entre mim e ele é que eu não estou convencido de que o MDB tenha entrado nisso só para deixar de ser tiro-alvo da Lava Jato. Pode ser, mas pode ser também que fosse porque, efetivamente, o MDB queria. Não teve sucesso, por todas as razões que a gente sabe,
ou pode discutir até, mas, no meu entender, o objetivo mesmo era esse. Bom, está ficando instável a internet, mas o resumo é esse. Ô, Roberto Renato, tem uma eu. visão superior Não! diferente. Você acha Veja que só, eu não discordo do fato da Dilma, né, não ter protegido o sistema. Como é que eu vejo? O presidente, eu sempre digo, né, a gente aprende na escola lá, você tem a pirâmide, né, alimentar, aí lá em cima está o leão, né, na natureza. O presidente está no topo da pirâmide alimentar da política. Né? Aí você tem embaixo ministros, governadores, até chegar o vereadorzinho lá embaixo. A tarefa, você tem um job description, né? Toda tarefa, todo emprego tem o que você tem que fazer. Né? O presidente ele tem que proteger o sistema. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se alguém estiver tentando destruir o sistema, o presidente tem que proteger. Esse foi um dos erros da Dilma. Então, nesse aspecto, o Limonde está correto. Né? Esse foi um dos erros dela, mas não foi o único. Né? Quando você olha, você falou, né? Ele se baseia, ele é um cara muito sério, né? Baseia todos os estudos dele acadêmicos, enfim, eu não tenho nenhum questionamento com relação à capacidade científica e seriedade do Limonge. Agora, quando ele faz um livro baseado mais na mídia, né? Por exemplo, tem um dadinho simples, distribuição de ministérios segundo valores discricionários e tamanho de bancada. Otávio Amorim Neto estuda isso. Ele mostra que os governos mais estáveis, os que têm menos problemas, os dois mais estáveis. Olha, o maior período de estabilidade da história política do Brasil inteiro foram os governos de Fernando Henrique e Lula. 8 de Fernando Henrique e 8 de Lula. Foram os 16 anos mais estáveis da história do Brasil. Tá? Não foi da República, não foi da democracia, da história do país. Tá? Você distribui os ministérios de uma maneira proporcional às bancadas. Lula fez isso. O MDB tem quantos deputados? Mas é verba discricionária. Não adianta dar o Ministério da Previdência. O PDT agora tem o da Previdência. É o maior orçamento da esplanada dos ministérios, só que é tudo carimbado. Né? Não é isso. Os políticos querem recurso discricionário. É isso que eles querem. Né? Então, isso era um dadinho simples que o Limonge podia ter usado, não quis. Tudo bem. A Dilma, eu escrevi isso, está no meu livro, né, sobre a eleição presidencial. Ela, desde o início, declarações públicas, queria que o MDB deixasse de ser protagonista e insuflou e ajudou muito. Kassab deve muito a ela. A formação do partido Kassab, sem o apoio da presidência da República, não teria acontecido. Ela queria que o partido Kassab substituísse o MDB. E todo mundo sabia, você não faz nada escondido na política. Né? E isso daí foi fundamental para a Dilma se dar mal. Né? O MDB olha para ela e diz, ela quer prejudicar a gente. Né? Então, e aí não protege o sistema. Eu acho que o que o Limonge faz é uma parte, mas tem outras partes que precisam compor isso. Eu, na época, olha, até um deputado que faleceu do Nordeste, disse, Alberto, vai ter festa junina, o pessoal não me recebe para eu pedindo recurso para a festa junina. Tudo bem, você não queria, né? Porque aquele toma lá da cá, tem corrupção, você não sabe se o recurso vai chegar no final na festa junina. Mas, enfim, é parte do sistema. E ela não quis atender. Né? Coisas simples, os ministros não recebiam os parlamentares, ela não viajava com os parlamentares. Enfim, eu acho que complementa. O Limonge não está errado, mas é uma parte. Né? A Dilma tuitou a favor. Esses tweets estão todos aí, é só procurar que você acha. Tuitou a favor da Lava Jato várias vezes. Não, é patético, o presidente da República dizendo, não, eu quero que o sistema jurídico ataque vocês. Eu que deveria proteger o sistema. Ridículo. Uma das definições mais simples assim, e exatas da Dilma, eu ouvi do próprio presidente Lula, quando ele veio aqui na reeleição dela em Curitiba, fizemos um almoço para o PIB paranaense aqui, os maiores empresários, na chácara de um amigo nosso, e todo mundo lá, os maiores empresários, as empresas, todos lá, e aí chega o Lula, né? E começa o discurso assim, ele olha para um empresário e fala assim, ô fulano, é o seguinte, quando você ia lá no Palácio, eu era presidente da República, você chegava lá chutando a porta, entrava, falava, ô Lula, esse teu time aí não joga nada, esse teu Corinthians não ganha uma partida, não sei o quê e tal, e aí eu falava do teu time, e a gente falava de uma pescaria que nós fomos fazer, e não sei o quê e tal, e aí assim, era meia hora de conversa jogada fora, né? De papo para
Aí, finalmente, a gente sentava e conversava sobre o assunto, né? Sobre da pauta. E aí, ia embora, eu abraçava e tal. Com a Dilma não é assim. Com a Dilma você chega lá, está lá a pauta, você entra, senta, ela vai conversar com você sobre a pauta e vai embora e acabou. Não tem... É papo reto. A expressão que ele usou é papo reto, né? Então, é isso, sabe? E a classe política, ela assimila muito mal isso, né? Se você quer um deputado sair reclamando, xingando, é ele ir na Caixa Econômica e a presidente da Caixa Econômica colocar um assessor para atender o deputado. Tá? E aí o deputado sai de lá azedo. Tá? Então, assim, tanto que existe uma assessoria parlamentar na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, nesses órgãos, para recepcionar os deputados e dar a eles um tratamento diferenciado. Entendeu? Aí, se você coloca lá 2 burocratas na assessoria parlamentar, eles recebem o deputado, não aparece a presidente da Caixa, e eles falam, não é o seguinte, aqui tudo vai ser resolvido tecnicamente, não vai ter, a diretora da área não vai interferir, a presidente não vai interferir, então o senhor, por favor, protocola o seu pedido aí. O deputado vai sair lá Deixa eu na fazer cabeça. Você está sem... 2 comentários, deixa eu fazer. Primeiro, é muito interessante porque vocês dois acabam de contestar uma tese importante do Limonge, que é a tese de que a Dilma teria habilidade política. Vocês dois acabam de dizer que não tinha. E a segunda, que é uma tese chave dele. A segunda coisa é algo, vou citar o Duque de Saint-Simon, que era um observador muito agudo e cáustico da corte de Luís XIV, e ele dizia o seguinte: o rei sabia que ele não tinha dinheiro para agradar a todos os cortesãos. Então, ele monetizava seu sorriso, seus pequenos gestos. Então, é um pouco o jogar papo fora. Então, não é simplesmente que o deputado, o cara do PIB, quer tantos milhões de reais. Ele também quer ser bem atendido, quer ser bem tratado, quer a conversa mole, quer falar de futebol, quer sentir que ele tem acesso ao poder, mesmo que isso não se... Quer dizer, isso dá uma espécie de deságio no empréstimo. Quer dizer, o cara que 10 bi sai com 5 e sai feliz, porque bateu papo, falou de futebol. Tipo isso, né? Não, Então, professor, a fotografia do deputado com o presidente da República, para ele soltar lá na base dele, já resolve o problema dele. pois é. Porque, Rocha, isso daí, o cara vira para a base, pega o celular e mostra, está aqui a fotinha, tive com o presidente, aquele recurso vai ser liberado. Mesmo que não seja, o cara tem prestígio, faz parte, política, tudo isso conta. Dilma não recebia os deputados, Dilma não gostava da Copa do Mundo, achava, né, não estou dizendo que não seja, né, mas a FIFA, uma agência de lavagem de dinheiro, uma roubalheira. Mas, cara, tudo errado, tudo errado. Por isso que ela foi muito bem como ministra, porque como ministra ela não tinha essa incumbência de ficar recebendo deputado. Né? Ela tocava o PAC, tecnicamente, reuniu os técnicos lá e foi uma maravilha, foi um carrossel. Né? Agora, na presidência da República, não. Aí você tem que saber mediar, dar carinho, né? O sujeito está descontente, chama ele para tomar um café, vê o que ele quer, conversa, entendeu? Se não fizer isso, não rola. Nós estamos abaixo da linha do Equador, não é a Noruega, entendeu? Tem que abraçar, tem que fazer o carinho. Antes Concordo, de terminar, claro. eu queria perguntar 2 coisas para o Rocha. Ô, Rocha, esse caso aí do Apio aí, que saiu da Lava Jato, você podia explicar, porque até agora eu não entendi direito se o cara telefonou, se não telefonou, etc. E a outra Dizem coisa, que ele é meio doidinho, né, Rocha? Não sei se é verdade isso. a outra coisa é sobre o Collor. Vai ser preso mesmo? Não vai? Dizem que sim, 1 ano de cadeia, pelo menos, 1, 2 anos. Olha, é o seguinte, eu conheço o juiz Apio já há alguns anos. É uma pessoa de uma inteligência superior. Ele, de fato, do ponto de vista técnico, um quadro preparadíssimo. Né? Ele, quando houve a prisão do Lula, ele é um juiz muito progressista. Ele logo foi um dos primeiros que manifestou solidariedade, acusou a perseguição política do Lula e tal. Então, ele tem um pouco esse lado militante. Né? E quando ele agora foi para a 13ª Vara, ele requereu
a remoção dele, e ele era o mais antigo. Então, tecnicamente, era inevitável que ele fosse para lá, né? Não tinha como impedir que ele fosse para lá. Mas houve uma representação contra ele, segundo se diz, de pessoas ligadas à Lava Jato, no conselho do TRF4, para impedi-lo de assumir a vara. E usaram como fundamento nessa representação as entrevistas que ele dava em 2018, se solidarizando ao Lula e criticando a Lava Jato. Então, eles diziam o seguinte: se esse cara ficava aqui se solidarizando ao Lula e criticando a Lava Jato, ele não pode assumir agora a vara da Lava Jato. Certeza, esse era o fundamento da representação. Essa representação foi rejeitada pelo TRF4 e ele, então, assumiu a vara. E aí ele foi muito assediado pela mídia. Era jornalista o dia todo, o tempo todo, falando com ele e tal, e as pessoas mais próximas dele finalmente o aconselharam a submergir, a não dar entrevista, né? E aí vem esse episódio, que é o episódio do desembargador Malucelli, que é uma pessoa, também um juiz de muita capacidade, um juiz tem um melhor conceito possível por aqui, e vem assumido os processos da Lava Jato no segundo grau, mas o filho dele era sócio do Moro, do escritório do Moro, e que era o ex-juiz da Lava Jato. E a filha esse filho do Malucelli namorava a filha do Moro. Quer dizer, ou seja, uma coisa fora do script, né? E aí o juiz Malucelli se afasta dos processos no TRF4 em função desse problema, porque a impressão que eu tenho até que abriram um procedimento no CNJ para apurar isso, né? Por que ele, tendo um filho, sócio do Moro, com a filha do Moro namorando o filho dele, estava despachando o processo que, assim, se não tinha interesse direto, pelo menos tinha um interesse indireto do Moro. Ou seja, a coisa está toda atravessada. E aí o Apio começa, assim, a abrir os armários, né, da 13ª Vara de Curitiba. E começam a sair de dentro dos armários coisas que a gente sabia que tem muita coisa lá que vai arrepiar, né, o Savonarola. Então, o que está acontecendo é isso, é uma briga política, né? Eles agora se reuniram no TRF4, que é um colegiado que ainda tem uma influência exuberante da Lava Jato, né? E afastaram o juiz por esse episódio aí. Ninguém sabe direito o que aconteceu, mas eu diria para você o seguinte: esse episódio, se ele de fato fez uma ligação para o filho do Malucelli, como estão dizendo que fez, certo? Isso aí no máximo vai resultar numa advertência. A maior punição que pode ter para ele seria uma advertência, certo? De modo que o afastamento da vara, certo, das funções jurisdicionais dele, tal como o Conselho fez, me parece extremamente pesado, rigoroso, parece vingança, certo? É uma coisa que parece uma retaliação pelo que ele vinha fazendo, entendeu? Mas isso vai dar pano para manga, porque essa coisa vai parar no CNJ, né? O CNJ hoje tem uma outra composição, o Supremo hoje tem uma outra visão da Lava Jato. As pessoas, ao contrário daquele tempo da Lava Jato, que as pessoas jogavam as coisas para debaixo do tapete para que ninguém visse o que estava acontecendo, o Moro foi poupado nas infrações que ele cometeu, o Dallagnol foi poupado nas infrações que ele cometeu. Hoje, não. Nem o CNJ, nem o Supremo estão dispostos que não foram reveladas e precisam ser reveladas, o Supremo e o CNJ vão tomar providência. Eu penso que seria muito ruim que se mantivesse esse afastamento dele. É importante que ele vá lá para a vara até para esclarecer e ver que não tem coisas lá que, como dizem, né, coisas escondidas que a sociedade precisa conhecer e não está conhecendo. Pessoal, vamos encerrar por aqui, já estamos no nosso horário aí. Muito obrigado, viu, Renato? Fala aí, Renato, você está com o microfone fechado aí. Aqui começou a chover, então acho que está na hora mesmo de parar, mas é muito prazeroso falar com vocês. Igualmente, Renato. Eu digo a mesma coisa. Né? O melhor, eu não gostei hoje, que hoje eu achei o Rocha pouco chapa branca. Ele até disse que conceitualmente eu estava certo no negócio dos combustíveis lá do carro popular.
Eu estou decepcionado, Rocha. Eu queria aqui debater com você, fazer gozações. Bom, paciência. Você faz gozações de qualquer jeito, Alberto. O seu jeito carioca é uma delícia. Vai se decepcionar com a escola do Partidão. Deixa eu só que falar para vocês. Partidão. Existe uma expressão, um gentílico, muito utilizado no Rio de Janeiro, que ninguém usa em São Paulo. Cariocas adoram falar em paulista. Então, outro dia, saiu no jornal assim, tinha um repórter da Globo que foi demitido enquanto ele entrevistava uma pessoa sobre um possível achaque contra empresários do Leblon por paulistas. Paulista é um termo muito utilizado no Rio, que a gente nunca usa em São Paulo. É engraçado, é só engraçado. Pessoal, abraço a todos.